Dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia. Hoje é dia 6 de dezembro, é sexta. Todas as sextas elas são regidas pela Vênus, que é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. Ela está nos últimos minutos, nas últimas horas ali no signo de Capricórnio. Amanhã ela vai ingressar em Aquário. Então a gente sai dessa busca de estabilidade, de segurança material e suaviza um pouco, vai para esse campo mais dos ideais, das inovações. Bom, a Lua ela continua no signo de Aquário, lembrando que a Lua ela vai reger o nosso humor, o clima do dia, as nossas emoções. E quando está em Aquário, a gente pode ter muito insights assim sobre os nossos padrões de pensamento, já que Aquário é um signo de ar fixo. O ar simbolizando os nossos pensamentos, as nossas ideias, fixo aquilo que se aprofunda, aquilo que permanece. Então a gente pode ter muito essa visão, essa consciência desse tipo de pensamento que está sempre aparecendo, está sempre retornando. Tanto eu sempre falo para vocês fazerem uma mandala lunar, uma mandala astrológica lunar e ir anotando como que vocês estão em cada lua, em cada signo lunar, em cada fase lunar e ir percebendo essa repetição ali de padrões mentais, de padrões emocionais, de padrões físicos. Então, quando a gente percebe é que a gente consegue reformar, que a gente consegue mudar. Então, o Aquário ele tem muito isso, ele percebe os padrões e a partir daí ele reforma. E a partir dessa consciência do que está sendo repetido, do que está sendo das estruturas, é que é possível reformar, tá? Então, por isso que ele também tem essa regência de Saturno, que vai falar sobre estruturas. Quando o Saturno está em Aquário, a gente pode pensar muito nessas estruturas mentais, estruturas a nível de ideais, do coletivo. Bom, então a Lua ela segue nova em Aquário, 2h56, a Lua fez um aspecto de sextil com Mercúrio, que é um aspecto leve, é um aspecto harmônico, aspectar é ver. Então esses dois planetas, dois astros, eles se veem, se enxergam numa certa harmonia, mas que é preciso um movimento para ir em direção a experiência do planeta, esse reflexo. Então, às vezes de madrugada, talvez tenham vindo assuntos que ainda precisam ser revistos, precisam ser retomados, já que Mercúrio está retrógrado e nessa questão assim de expansão. Então, às vezes uma retomada de interesses, uma retomada de alguns pensamentos que você tinha mirado e acabou não fazendo nada. Então, podem ter vindo alguns pensamentos. Quem estava acordado de madrugada, às vezes ficou pensando bastante. E 3h38, a Lua, ela viu um Sol por um sextil. Então, o Sol tá no signo de Sagitário. Então, Aquário e Sagitário, eles se encontram, nessa questão da liberdade, nessa questão, assim, de pensar um pouco além. Então, pode ter sido um momento, a Lua representando, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o Sol, essa visão, essa consciência, um fluir ali, um acordo, entre o que a gente quer quer ser mais livre, o que a gente quer desenvolver mais sobre nós mesmas, principalmente nesse aspecto mental, energético. 6h53, então foi quase agora, faz uns minutinhos, a Lua ela viu Júpiter por um trígono. Júpiter é esse nosso astro que é associado a Zeus, que é o rei dos céus, dos trovões, dos raios. E ele vai falar muito sobre essa fertilidade, essa expansão, esse otimismo, essa fé. Então, toda vez que a Lua ela aplica qualquer aspecto com Júpiter, a gente pode sentir esse entusiasmo, essa fé, essa abertura de visão. Como Júpiter também está retrógrado, é a gente pensar em retomar algo que nos expande, Então, eu acho que eu até trouxe ontem falando, porque ontem era quinta-feira, que é um dia regido por Júpiter, então eu até trouxe também essas reflexões no sentido, retomar um livro, retomar um estudo, retomar um curso, um projeto de escrita, retomar ali uma palestra que você estava assistindo, retomar alguma forma de comunicação, às vezes até rever as formas com que você aprende, rever as formas com que você estuda, rever as formas que você tem se expandido, se isso realmente tem sido uma expansão ou só um acúmulo de informação, A gente fica cheia ali, cheia de abas abertas, cheia de coisas salvas, gravadas, cheia de listas e acaba não trazendo isso para a matéria, não incorporando de alguma forma. E aí,
8h33, Marte, ele vai iniciar o seu movimento de retrogradação, esse movimento de olhar para trás, de revisar. Então, Marte é o nosso deus da guerra, eu até acabei de postar um post no feed sobre Marte, então ele vai representar a nossa ação, a forma com que a gente luta, com que a gente conquista, com que a gente vai para a guerra. Acredito que a maioria de nós não esteja pensando em ir para nenhuma guerra, mas vai falar muito dessas lutas no nosso dia a dia. Ontem eu estava vendo, assim, passando assim por vários livros que falam sobre guerra, né? Eu até mencionei, acho que na quarta para vocês, A Arte da Guerra. Qual livro mais que eu estava lendo? Um livro que chama Da Guerra. Eu estava também vendo outro que eu acho que eu até anotei aqui, 33 Estratégias de Guerra. Outro que eu também estava vendo, deixa eu ver aqui, acho que é Caminho do Guerreiro Pacífico, que é muito legal, assim, pra gente pensar na guerra nesse espírito mais filosófico mesmo, sabe? Dessa questão de olhar ali pros nossos inimigos, que muitas vezes são nós mesmos, né? O Caminho do Guerreiro Pacífico. Olhar para o que a gente está lutando, né? A gente está lutando a favor de nós mesmas, a gente está lutando muitas vezes por coisas que não são nosso interesse, coisas que a gente nem quer conquistar, sabe? Então, às vezes, a gente está desperdiçando energia com coisas que não tem nada a ver com o nosso eu, né? E Marte em Leão, ele traz muito esse centro de si, essa concentração, essa habilidade de foco. Mas aí você tem que saber no que você está focando, né? Às vezes a gente está focando em conquistas, em sonhos que não são nossos, em coisas que na verdade não nos vitalizam. Então, eu vejo esse movimento de retrogradação, né? Rever essas estratégias de luta, a sua forma de ação, né? Nesses livros aí que eu citei pra vocês, eles trazem muito essa questão de você perceber quem que é o seu inimigo. Então, muitas vezes, você conhecendo o seu inimigo, você conhece mais sobre si mesma, você identificar, então, eles, você conhecer o terreno, né? Então, pensando, eu até trouxe pra vocês essa questão da luta da sabotagem, né? Então, você entender como é a tua autossabotagem mental, você perceber os seus gatilhos, você perceber os terrenos ali que facilitam essa luta, essa sua conquista, né? Perceber ali que, sei lá, tem distrações no seu dia, aqui no seu ambiente que facilitam essa autossabotagem, tiram o foco de si mesma, né? Perceber quais são as suas motivações, as suas reais motivações, né? Perceber qual o sentido. Leão também traz muito essa questão da criatividade, da originalidade, né? De você construir o seu ego, né? De lutar pela sua própria identidade, tá? Eu tava vendo um vídeo sobre autossabotagem que traz 5 inimigos, assim, 5 questões, armadilhas que a gente pode perceber na nossa autossabotagem. Eu vou trazer pra vocês perceberem se vocês estão fazendo algum desses, né? Porque esse movimento de retrogradação, então, vai trazer muito essa análise, essa revisão da forma como a gente age. Então, essa primeira armadilha é o esgotamento do ego. Então, muitas vezes, o que acontece é que a gente tem tantas decisões durante o dia que daí, normalmente no final do dia, a gente fica tão cansado, tão esgotado, que aí a gente cede, né? Cede a coisas que a gente não quer, a impulsos que a gente não queria fazer. Então, é muito mapear também esses horários que às vezes você fica mais impulsiva, esses horários do seu dia que você tem mais força de ação, você tem mais energia. Então, isso vem muito de conhecer a si mesma, né? Outra armadilha que a gente pode cair nessas nossas ações é a falsa esperança, então um excesso de autoconfiança. Então, assim, a gente acha que vai dar tudo certo, tem essa questão do otimismo, a gente não aprende com os erros do passado, a gente desconsidera os erros do passado. Então, você sabe, sempre ali, 6 da tarde, eu começo a ficar mais impulsiva porque eu tô sem energia. Então, é você ter uma tática ali para lidar com isso, tá? Então, a arte pode trazer esse tipo de revisão. Deixa eu ver aqui. Outro ponto é essa falta de estratégia, né? A gente só confiar na nossa força de vontade, na motivação que a gente tem no momento e a gente não pensar a longo prazo. Então, muitas vezes a gente estabelece alguma conquista que a gente quer ter, mas não pensa que vão ter várias distrações, vão ter várias mudanças no ambiente, vai ter várias mudanças no nosso humor. Então, tudo isso tem que ser considerado, tá? Então, isso também fala sobre esse conhecimento de nós mesmas. Outro ponto
é ilusões de foco, né? Essa questão muitas vezes de retirar as distrações, mas também isso da gente se iludir que às vezes tem que ter um grande acontecimento para as coisas mudarem, sabe? Então às vezes a gente fica esperando algo grandioso e não se atenha a essas pequenas estratégias que são óbvias, que a gente já sabe. Então, sei lá, a gente tá focada num projeto e a gente sabe que é óbvio que deixar o nosso celular perto, ficar ali conectado com as redes sociais, não vai fazer a gente sabotar, vai fazer a gente se distrair. Então, é a gente perceber que esse mínimo resolve, que esse básico, ele faz sentido, né? Não procurar, assim, nossa, respostas milagrosas, sabe? Mas essas coisas no dia a dia mesmo, né? Outra coisa que muitas vezes impede a nossa ação, né, faz a gente se sabotar, é a questão da programação biológica mesmo, no sentido que o nosso corpo, ele vai priorizar essa economia de energia, né? Então a gente tem essa questão biológica que a gente tem que enfrentar também, que o nosso corpo, ele não vai querer ir para academia, ele não vai querer fazer coisas difíceis, né? Ele tende a querer que a gente tenha uma certa estabilidade, né? Então também considerar isso. E outra coisa, a última, seria esse auto-engano, né? Que a gente fica se dando desculpa no sentido, eu vou fazer depois, dá pra eu fazer depois, ou às vezes se planeja muito e não faz nada, né? Às vezes para não enfrentar esse certo sofrimento de perceber, nossa, eu não tenho ferramentas para lidar com isso aqui falta estratégia, eu tô me enganando. Então isso também pode ser uma coisa para ser observada, né? Então trouxe aí alguns pontos, percebam o que pode estar bloqueando, impedindo a ação de vocês, que pode ter a ver com algum desses temas que eu trouxe, né? Mas Marte é pensar nessa questão de ação mesmo, né? O que está bloqueando a nossa ação, o que está bloqueando a nossa automotivação, né? Marte, ele traz muito isso, é aquela coisa bem instintiva, né? O próximo aspecto, então, vai ser 21/1, 9/1, que a Lua vai fazer uma quadratura com Urano em Touro, que é esse planeta que traz situações inesperadas, né? Pode falar sobre tecnologias, quebras de comportamento. Em Touro vai falar sobre tudo aquilo que está estável, né? Que a gente considera seguro. Então pode ser um momento, a quadratura ela traz essa atenção, um momento da gente perceber o que precisa ser desapegado nessa questão de comportamentos, de hábitos, né? Tentar coisas novas. Então esses aspectos com Urano, eles sempre podem trazer insights, situações inesperadas, às vezes até acidentes, mas eu sempre falo pra vocês, pra gente buscar de alguma forma essa experiência do planeta, né? Então buscar, eu sempre faço esse caminho, por que eu não tento o outro, que às vezes pode ser melhor, né? Então de alguma forma a gente aproveitar esses trânsitos para não ser pega de tão surpresa assim, né? A gente já colaborar com isso, trazer já essa experiência para a Terra. E 23/53 vai ser o último aspecto do dia, que Mercúrio vai fazer uma quadratura com Saturno. Então ontem Mercúrio encontrou o Sol, de madrugada a Lua viu Mercúrio, então a gente já está de alguma forma já tendo esse contato ali com esse planeta, com essa questão da revisão. E essa quadratura com Saturno, ela traz muito os nossos pensamentos, as nossas ideias, né? Uma cobrança ali de autorresponsabilidade, uma cobrança para pensar a longo prazo, uma cobrança para estruturar. Muitas vezes o Sagitário tem muito essa questão do otimismo, da fé, né? De pensar além, mas está fazendo algo? Né? Saturno, ele cobra muito essa disciplina, vai cobrar muito essa estrutura. Então eu até coloquei no horóscopo do dia essa cobrança de alinhar, né, a nossa mente, os nossos pensamentos com o que a gente quer estruturar a longo prazo, com o que a gente quer construir, não ficar só nessas questões do dia a dia, que Mercúrio pode falar muito disso, né, essas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, e deixando de pensar além, né. Saturno, ele pode representar a velhice, ele pode representar esses processos assim de decaimento. Então a gente tem que pensar nessas situações também, né? A gente tem que pensar que uma hora a gente não vai ter tanta energia, por exemplo, né? A gente tem que pensar que o nosso tempo é escasso. Então Saturno, ele dá essa esfriada ali no fogo de Sagitário para que a gente se conscientize dos nossos limites e age a partir disso,
né? Então, e muitas vezes os limites eles podem até ser um certo incentivo, porque daí a gente tem certos limites, a gente sabe de que forma a gente tem que agir, né? Eu sei que eu não vou viver a vida inteira, então eu não vou viver muitos anos, né? Então, o que eu posso fazer dentro desse tempo, né? Como que eu posso aproveitar as minhas horas? Como que eu posso colocar aqui o meu propósito, a minha verdade em tudo que eu faço? Então é isso pro céu de hoje, gente. Bom dia para nós, bom final de semana. Aproveitem essas últimas horas da Vênus em Capricórnio.